Olá, continuando aqui a leitura do Grande Sertão Veredas. Essa semana eu não tive como fazer o vídeo, né, o diário de leitura, gravar o videozinho todos os dias, porque foi uma semana bem atípica, bem complicada para mim. Eu passei vários dias sem poder ler, ou quando lia não tinha como gravar o vídeo e foi passando e eu resolvi então fazer esse apanhado geral para não ficar sem o vídeo da semana, né, sem a análise da semana. Bom, a gente está na terceira semana e, o trecho que nós lemos essa semana, ele tem basicamente duas situações longas, né, que duraram assim bastante tempo, várias páginas, né, do livro. A primeira foi o julgamento do Zé Bebelo, que a gente terminou, né, na semana passada, e quando ele foi preso e exigiu o julgamento. E a gente percebe aí uma coisa bastante interessante nessa obra, que é o código de honra ali do sertanejo. Então ele é confrontado com vários outros jagunços ali do grupo e a maioria deles reconhece que ele não fez nada de errado, ele não merece morrer porque ele não cometeu crime nenhum. Apesar de ter matado companheiros deles, o que ele fez foi o que qualquer um deles faria. Então, na verdade, ele só cumpriu o papel dele, né? O papel do jagunço é esse, matar os inimigos do grupo rival, e então ele não fez nada de errado, ele não merece ser morto por causa disso. Isso causa uma certa dissensão dentro do grupo, porque o Hermógenes ele quer a todo custo que tenha ali uma execução sangrenta e ele sai contrariado, mas o Zé Bebelo acaba então sendo inocentado e o Joca Ramiro libera ele com a condição de que ele saia do estado e nunca mais retorne, né? Pelo menos até a morte aí do próprio Joca Ramiro. Só que depois desse julgamento, a gente tem um período assim de calmaria em que o Riobaldo volta a refletir muito sobre o seu relacionamento com o Diadorim. Ele começa a ficar com medo desse relacionamento, mas ao mesmo tempo em que ele tem medo, ele sente essa atração cada vez mais forte e começa a questionar isso, começa a ver a vida de uma outra forma, começa a pensar novamente em sair dessa vida, né, de jagunço e se estabelecer uma vida normal, né? Em determinado momento ele até comenta isso com Diadorim, que ele, né, chama ele para ir junto, para saírem os dois da vida do cangaço. De Adorim diz que não, que isso não tem como, que é para ele ir procurar uma moça e se casar, e até com uma certa ironia fala dos casos amorosos que a gente já viu até agora, né, com essas moças que passaram aí pela história. Enfim, essa situação, eles têm esse período de calmaria, mas são surpreendidos pela notícia de que o Hermógenes matou o Joca Ramiro. E então o grupo, né, que está assim, tá disperso em grupos, em subgrupos menores, acaba se refugiando numa fazenda, numa casa de fazenda, e ali eles sofrem uma emboscada. Então, nós já vimos, né, um confronto anterior, mas o confronto anterior aconteceu em campo aberto. Esse agora, a situação é longa, dura assim, um bom trecho do livro, e é bastante tensa, porque eles estão presos dentro de uma casa de fazenda e não tem como, né, eles foram surpreendidos ali, então não tem como tentar sair. E tem uma cena assim pesadíssima em que o bando ali agora chefiado pelo Hermógenes, né, que dizima todos os cavalos, os cavalos estão presos no curral, sem poder fugir, e eles são fuzilados, e o pessoal dentro da casa vendo isso, vendo a morte dos cavalos inocentes, sem ter motivo nenhum, e ao mesmo tempo as pessoas que morrem, né, começam a ser amontoadas ali num quarto, e isso começa a gerar, né, problemas, mau cheiro, bichos,
E essa situação toda, né, vai ficando bastante tensa e é um momento assim bem desagradável, né, da leitura. É uma situação bem complicada de ler. No meio disso tudo, o Zé Bebelo, que assumiu ali a chefia, né, desse grupo, chama o Riobaldo num canto e pede a ele para escrever, né, algumas cartas. Ele até estranha, poxa, no meio dessa confusão toda eu vou escrever. O Zé Bebelo quer escrever para, né, pessoas do governo, para a polícia, e vai despachar alguns mensageiros ali, vai dar um jeito de despachar alguns mensageiros para levar essas cartas. Porque só com a ajuda, ele entende que só com a ajuda externa, só com a vinda dos soldados, pegando né, os atacantes de surpresa, é que eles vão conseguir ter alguma chance de sair dali. O Riobaldo escreve, porém ele começa a desconfiar das intenções, das verdadeiras intenções do Zé Bebelo. Será que ele realmente não está querendo chamar ali os policiais, né, as forças do governo, para prender todos, para fazer justamente a sua história ali? Então ele faz, mas ele começa a observar mais o comportamento do Zé Bebelo, ele começa a ficar bastante desconfiado, inclusive ele passa a perceber que tem aí certas pessoas que começam a estar sempre, a colar ali com ele, tudo que ele vai fazer a pessoa está junto, e ele já começa a achar que aquilo ali seria um espião, né, do Zé Bebelo, cuidando ali das atitudes dele e até mesmo se preparando para matá-lo se houver a oportunidade ou se houver algum indício ali de que ele vai revelar isso daí essa situação toda das cartas para o restante do grupo. Então a gente termina com a vinda realmente dos soldados e aquilo ali é dissipado, né? Eles conseguem, enquanto os soldados estão atacando os atacantes, os sitiantes, eles conseguem fugir e é nesse trecho aí que a gente terminou a narrativa dessa terceira semana. Então tá bem interessante a história, já, né, a trama está se desenvolvendo bem mais, então já não tem mais tanto né, aqueles pensamentos filosóficos do Riobaldo, pelo menos nessa semana não teve, foi mais uma semana de ação mesmo. Vamos ver aí o que nos aguarda a quarta semana. A leitura continua ótima, muito interessante realmente esse livro, uma obra fantástica, tá bom? Então, até a próxima semana, tchau, tchau.